necessário desconfiar. Então, alguém pode falar às vezes alguma coisa que a gente não gosta. Eu já tive o ímpeto de quando alguém às vezes fala alguma coisa que eu não gosto, ou a gente está vendo alguma coisa na TV ou algo que eu não gosto, eu falo, vou mudar de canal, não quero escutar. Só que, na realidade, a gente pode escutar, não aceitar aquilo, por exemplo, se estão falando mal de alguém, se estão falando algo, eu posso não aceitar, mas eu não preciso desconfiar da pessoa para isso, ou desconfiar do que a pessoa está sentindo, porque o que a pessoa fala e o que o outro está sentindo, cabe ao outro, mas eu sei o que eu estou sentindo, e se isso não é o que eu aceito, né? Tá tudo bem, mas eu não preciso desconfiar ou duvidar daquilo que ela fala, para que isso não crie um embate. Somente não aceitas e basta. Alimentar a confiança, Pedro, é pender-se para o negativo, que traz ao coração a dúvida, o medo, falsificando os alicerces de todos os teus ideais. Então, quando a gente alimenta a confiança, mas aqui seria, se não me engano, alimentar a dúvida. Eu acredito, eu devo ter colocado errado aqui, mas enfim. Quando a gente acaba alimentando a dúvida, a gente alimenta a dúvida, a gente alimenta o medo. E quando a gente vai alimentando esses sentimentos, a gente acaba desconfiando de tudo, de todos e até de nós mesmos. A gente vê, né, Pedro, em um determinado momento, quando eles estão ali no barco e Jesus aparece a eles, o Pedro ele pede para caminhar até Jesus. E ele, quando ele está caminhando, no meio do caminho ele começa a afundar. E aí Jesus, né, depois de auxiliá-lo a se levantar, quando ele começa a se afogar, ele pergunta: por que você duvidou? Então, mas ele não duvidava que Jesus era capaz de fazer tudo o que ele fazia. Mas Pedro duvidou de si mesmo naquele momento. Então é isso que Jesus também vai continuar dizendo depois para ele. A gente vai ver: esforça-te para que tenha confiança em tudo, em todos os lances da vida, que essa mesma vida te responderá com a fé, com a certeza. E isso te trará a alegria duradoura e a paz necessária para viveres. Então, aqui Jesus fala para que Pedro, e que vale para todos nós, que a gente se esforce para que a gente tenha confiança em tudo e em todos os lances da vida. Porque, na realidade, tudo faz parte do amor de Deus. É difícil, às vezes, a gente ver alguns lances da nossa vida como amor de Deus, porque a gente se pergunta e fala assim: nossa, mas como que isso faz parte do amor de Deus? Faz. Porque Deus não pede que nós não passemos por situações que são difíceis. É importante que nós passemos por essas situações para que nós possamos perceber que não queremos mais determinadas situações, que não queremos mais dúvida. E que quando a gente confia em nós mesmos e quando nós confiamos em Deus, e Deus dentro de nós, nosso Deus interno, nosso Deus interior, porque em Lucas a gente encontra que o reino de Deus está dentro de nós. Então, quando a gente confia em nós e confia em Deus que habita em nós, a gente consegue caminhar melhor, porque a gente confia que tudo está sendo sempre para o nosso melhor. Por mais que em alguns momentos a gente não entenda o que está acontecendo na nossa vida, e é importante que mesmo nesses momentos a gente tenha certeza de que a espiritualidade está sempre nos guiando para o melhor. E que quando você tem confiança em tudo e em todos os lances da vida, essa mesma vida te responderá com a fé. Então a gente vê isso com a semente que a gente planta. Né? Que na realidade essa semente ela já está plantada na nossa consciência, a semente da confiança. Só basta com que a gente confie. Então o apóstolo Paulo diz para lutar o bom combate, né? A luta que se faz dentro de si mesmo. A luta nunca foi, nunca será contra o outro. Mas a luta interna que nós fazemos para que nós melhoremos e façamos com que essa semente que já existe em nós, pura e simplesmente brote e cresça. Porque essa semente ela já existe em nós. E isso te trará a alegria duradoura e a paz necessária para viveres.
Então, até mesmo eu estava lendo a prece que falava aqui sobre a paz mundial, né? Que quando a gente trabalhar o nosso mental para que criemos essa paz aqui no nosso mental, o mundo inteiro em si vai melhorando de pouco em pouco. E aí vai existir a paz, porque a maneira que nós vemos o mundo assim, o mundo basicamente existe ali, e a maneira que nós enxergamos o mundo é fundamental. Então, por exemplo, eu posso estar vendo através de uma flor, através de um prisma de confiança e de amor. Olha, essa flor foi brotada e ela cresceu ali no lamaçal. Eu posso ver, olha como ela está brotando ali em um ambiente difícil, mas ela está ali nesse ambiente, a partir dela pode nascer outras flores. Eu confio que a espiritualidade fez com que ela crescesse e nascesse ali, exatamente para que a partir de lá nasça mais flores. Ou eu posso ver essa mesma e exata flor através de um outro prisma. Nossa, olha que dó. Olha o lugar em que essa flor está plantada. Ela poderia estar plantada junto com outras flores, junto com outras em outros lugares, mas ela está aqui. Por quê? E não, na realidade, quando a gente muda a nossa visão, a nossa perspectiva da vida, a gente começa a confiar, porque a gente sabe que na realidade tudo faz parte do amor de Deus. E aí Jesus ainda continua falando para Pedro da confiança em si. Pedro, acima da confiança nos outros, da confiança no que houve, da confiança nos destinos da humanidade, é bem melhor que confies muito, mas muito em ti mesmo. Duvidas da tua capacidade? Duvidas do que pode realizar? Jesus trouxe para nós: vós sois deuses, podeis fazer o mesmo que eu e muito mais. Só que até mesmo os apóstolos tinham dúvidas, porque eles viam Jesus fazendo aquilo. Só que é interessante, tem uma série que eu acho muito legal, chama The Chosen. E mostra os apóstolos, quando Jesus envia eles de 2 em 2 para curar, ele fala assim, é uma série, tá, gente? Então não vamos pegar as escrituras na Bíblia e tudo mais e colocar dentro da série, porque é uma série. Mas é muito interessante ali na série que em determinado momento, quando Jesus manda e fala para os discípulos, vocês vão de 2 em 2, vocês vão curar e tudo mais, eles, mas eu não estou me sentindo diferente. Não preciso que você se sinta diferente para que você faça essas coisas. A gente não precisa se sentir diferente para que Deus e a espiritualidade amiga nos use para fazer o bem. A gente só precisa ser quem a gente é. Simplesmente isso. Então ele pergunta: duvidas dos teus sentidos? Duvidas das coisas invisíveis? Se fores por esses caminhos das dúvidas, acabará duvidando de Deus, nosso Pai que está nos céus. Em determinados momentos, eu aqui que estou aqui, eu também já duvidei. Eu também já me perguntei, será que existe? Será que realmente? Sim, eu já me duvidei. Só que hoje eu sinto que Deus existe e que Deus habita em mim, eu sei que habita em cada um de vocês. Porque se eu sinto em mim, eu sei que também existe em cada um de vocês também. E é interessante que quando a gente muda nós mesmos, a gente começa a ver o mundo de um outro prisma, de uma outra forma. Então, isso não quer dizer que o mundo, de uma hora para outra, pura e simplesmente vai modificar em segundos, milissegundos, mas a forma como eu enxergo o mundo muda. E isso já é uma coisa gigantesca. Confiança não tem hora. Ela deve ser permanente como a de vigilância. Não é à toa que nos é recomendado para vigiar e orar. Porque a gente tem que vigiar e orar nossos pensamentos. Orar para que a gente esteja sempre conectado à espiritualidade superior. Porque conforme a gente vai trabalhando, tem alguns irmãos ainda que não querem que a espiritualidade e que o amor chegue a todos. Embora na realidade esse amor já chegue a todo mundo. É só uma questão de percepção da pessoa perceber que ela já é amada.
mas esse amor já é com ela o tempo todo. Mas existem ainda irmãos que não querem que essas pessoas percebam isso. Então, por isso se faz necessário que, conforme nós vamos progredindo, que esse vigiar e orar seja constante, para que a gente não caia. E a gente vai errar? Vai. A gente vai errar. Tá tudo bem errar. Porque às vezes também, conforme a gente vai caminhando, às vezes a gente pode até mesmo se cobrar demais. Que eu falo até por mim, às vezes eu me cobro demais. Mas é importante que eu também perceba que errar faz parte e de que isso não quer dizer que eu não vou ter confiança, porque eu confio em Deus, que Ele está fazendo sempre o melhor e que a espiritualidade é amiga, está sempre me encaminhando e me levando para o melhor lugar. Embora eu às vezes nem saiba para onde que é esse lugar, mas eu sei que é algo bom. Mas vigiar não é desconfiar, é ter os sentidos ligados à razão, que examina os fatos e nos dá a direção daquilo que devemos fazer e o que deve ser rejeitado, sem que a desconfiança tome os sentidos e entorpeça a fé. Na realidade, quando a gente vai pegar toda a totalidade, a gente sabe qual é a nossa finalidade, onde é o, entre aspas, nosso fim, onde é o nosso eu superior. Quando a gente estuda a doutrina, a gente tem essa resposta: é ser um espírito puro, é ser com Deus. E então eu sei que estarei lá também, chegarei lá, assim como eu sei que cada um de vocês também vai. Então, os caminhos e a jornada que cada um vai fazer para chegar até lá, ela é individual. Mas todos nós chegaremos ali, todos nós. E tudo o que fizeres, faze-o com confiança, acreditando nas suas boas realizações. Então, tudo que a gente for fazer, que a gente possa confiar naquilo que a gente está fazendo. É interessante quando a gente vai ver, eu já vi alguns pedaços de documentários ou de pessoas, né, que realizaram grandes sonhos, de jogador de basquete, de astros nesse sentido, e eles tinham confiança que aquilo que eles estavam fazendo ia dar certo, mas não quer dizer que eles também não trabalhavam e se esforçavam para isso. Por exemplo, o jogador lá de basquete, ele confiava que ele ia jogar na NBA, só que ele se esforçava, ele era o primeiro a chegar no treino, ele jogava, fazia um monte de cestas, o pessoal ia embora e ele estava continuando jogando. Então ele se esforçava para, não para ser o melhor, mas ele se esforçava para chegar no sonho dele. Porque o sonho dele era jogar na NBA. Então ele se esforçava e confiava que aquilo ia chegar. Ele não colocava um prazo. Às vezes a gente vive num mundo que quer colocar muito prazo. Não, porque amanhã tem que chegar nessa meta. E se não chegar amanhã nessa meta, nossa, tudo está acabado. Não. Porque como a gente sabe que a gente vai chegar e ser espírito puro, quando? Não sei, mas eu vou. Então a gente não vai buscar na meta no sentido de querer colocar uma data, mas a gente vai buscar ter ações e se esforçar para fazer o nosso melhor para que a gente chegue a isso. Então quando a gente tem um norte, quando a gente tem um caminho e quando a gente sabe para onde ir, a gente pura e simplesmente se caminha para lá, porque a gente tem um caminho, a gente tem um exemplo, que é Jesus. Jesus é nosso maior exemplo, nosso caminho para seguir e chegar até Deus. Ele que, encarnado, viveu o tempo todo sendo um instrumento da espiritualidade amiga e sendo um médium direto de Deus. Então, a gente quer chegar a esse mesmo patamar e a gente vai chegar, então a gente caminha junto com Jesus e junto à espiritualidade amiga que nos guia sempre para esse caminho. E, para finalizar, nem sei quanto tempo deu, mas bem. Como ato de confiança, em casa, Deus te mantenha. No trabalho, Deus te inspire. No trânsito, Deus te guie. Nas tentações, Deus te guarde. Nas provas da vida, Deus te dê forças. Em tudo que faças, Deus te abençoe. Essa é uma oração que está
um livro psicografado do Chico, esse texto chama Ato de Confiança. E, enfim, às vezes a gente tem essa, eu falo até por mim, eu vejo essa dificuldade de confiar, inclusive em mim mesmo, se eu era capaz, né? Às vezes até mesmo de vir falar, quando eu pegava o microfone, a primeira vez que eu peguei o microfone lá no Verdade e Luz, eu estava sentado, assim, eu fui falar, eu estava tremendo. Aí eu fui uma vez fazer uma pergunta com um palestrante. Eu estava sentado, eu não estava nem em pé. Eu peguei de novo o microfone, eu estava sentado, eu estava tremendo assim. Eu falei, meu Deus, o que acontece que eu pego o microfone na mão e estou tremendo? Então, depois de um tempo agora, eu tremo só um pouquinho só. Então, isso vai passando, porque eu vou aprendendo a confiar não somente em mim, mas que a espiritualidade está me guiando. E se eu sinto que ela me guia, eu sinto que ela guia cada um de vocês. Eu sei que ela guia cada um de vocês. Então, nós somos instrumentos do amor de Deus. A gente só precisa deixar de ser instrumento do amor de Deus, porque essa questão do confiar que nós somos instrumentos do amor de Deus é o que a gente faz às vezes em atitudes que parecem tão pequenas aos olhos de tantos, mas que para a gente fez uma diferença gigantesca. Às vezes no abraçar de alguém, às vezes no falar uma palavra amiga. Isso também é confiar em Deus e confiar em si. Porque, poxa, eu sou capaz de falar uma palavra amiga para alguém que está passando por uma dificuldade? Claro que sou. Então a gente não precisa fazer algo grandioso aos olhos do mundo para que a gente confie em Deus. É nos pequenos atos, nas pequenas coisas também que a gente demonstra para nós mesmos e para Deus, não pelo ato de querer mostrar, mas por simplesmente deixar Deus ser através de nós. Então, é nesses pequenos atos, nesses pequenos momentos da nossa vida, com a nossa família, com nós mesmos, até mesmo de autocuidado, de cuidar do corpo, de cuidar da saúde mental, e de como isso é fundamental, né? Porque ter confiança é um trabalho de esforço, é uma perseverança todos os dias. Não é algo que eu não posso falar que não é algo que a gente nasce, porque a gente não nasce com confiança, a gente nasce com a semente ali, a gente nasce com germe. Está ali na nossa consciência. Só que a gente precisa fazer esse germe crescer. Então, é pura e simplesmente deixar se confiar. É pura e simplesmente isso, é deixar ser. Quando o Paulo fala sobre a questão do bom combate, eu entendo esse bom combate, né, do lutar consigo mesmo, nesse quesito do aceitar a si mesmo, aceitar as suas limitações, aceitar as nossas próprias limitações e de entender que com a confiança em Deus eu sei que essa limitação um dia não vai existir mais. Eu sei que na realidade ela nem existe, mas que hoje eu preciso trabalhar isso e está tudo bem. É importante que a gente reconheça o estágio que a gente está, o mundo que a gente está. A gente está em um mundo, e olha que maravilhoso, a gente está encarnado em um mundo de provas e expiações indo para um mundo de regeneração. E cada um de nós, a grande maioria de nós aqui, escolheu estar aqui nesse momento. Por que será? Alguma coisa para a gente fazer aqui a gente tem. Alguma palavra amiga, alguma pessoa que nos guiou, que a gente vai auxiliar, está aqui nesse momento junto com a gente. Então, se a gente está aqui, a gente confia em Deus que a gente é para estar aqui nesse exato momento, onde eu estou. E que quando eu deixo de querer estar em outro lugar e eu aceito onde eu estou e trabalho com amor aonde eu estiver, aonde Deus me levar, tudo começa a ser simplesmente. Então, é a gente aceitar onde estamos, buscando fazer o nosso melhor e também entendendo que esses caminhos também podem mudar a qualquer momento, mas que também é importante que conversemos com o nosso Deus interno, que Deus está dentro de nós. Então, a gente não precisa olhar para si e falar, Deus! Não, Deus dentro de mim, Deus dentro de cada um de vocês. Então, é uma conversa íntima. A gente não precisa ter medo de contar as coisas para Deus, porque na realidade Ele já sabe. Mas Ele não nos julga em nenhum momento. Que
E a gente vê Jesus trazendo isso na parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, o irmão que tinha ido embora, quando ele retorna, o pai vai lá e julga ele, aponta o dedo. Não. Ele abraça. Ele abraça o filho. E é isso que Deus faz com nós, Ele nos abraça. Porque, na realidade, Ele deixa nós escolhermos nosso caminho. Mas Ele sabe que todos os nossos caminhos vão nos levar direto para Ele, de volta. E a gente pode fazer esse caminho de uma forma mais rápida, com mais amor, e trilhar através do amor, ou a gente pode demorar um pouco mais, e está tudo bem. É isso, gente. Vai já presta atenção em falar? Faço. Então, vamos fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo a Deus mais uma vez por estarmos aqui, agradecer para o nosso planeta Terra, fazer uma oração por todos aqueles que sofrem nesse momento, que em algum momento deixaram de confiar, que eles possam recobrar essa confiança que já existe neles, e que nós possamos ser um instrumento da espiritualidade, um instrumento de Deus, um instrumento do amor na vida de alguém, que possamos nos iluminar para poder auxiliar o outro a iluminar-se também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.